Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, 12º domingo tempo comum. Hoje, porém, também é o Dia Nacional do Migrante. Dia Nacional do Migrante dentro da legislação civil. A Igreja do Brasil também assumiu essa mesma data como Dia Nacional do Migrante, rezando por os migrantes internos e externos. E quando não cai no domingo, na igreja passa para o domingo anterior. Mas esse ano coincide o dia 25 com o domingo, portanto, Dia Nacional do Migrante. Porém, o Papa Francisco transformou também o Dia do Migrante no Dia do Migrante e Refugiado, e é celebrado uma outra data, o Dia Mundial, inclusive com textos de reflexão do Santo Padre. Ele falou do migrante e também do refugiado, que é uma realidade muito grande nos mundos de hoje, que sempre foi, mas agora aparece muito mais aos nossos olhos, quantos refugiados por questões ideológicas, políticas, religiosas, sociais, os mais diversos. E o Papa tem insistido muito para a questão de acolher, o migrante e o refugiado, e quantas situações de injustiça nós temos pelo esse mundo afora. Portanto, nesse Dia Nacional do Migrante, nós também nos unimos às preocupações do Santo Padre, quando ele fala do migrante e refugiado, e que vamos celebrar no próximo mês de setembro. Portanto, que nós possamos também, nesse domingo, rezar pelos migrantes internos, aqueles que precisam mudar de cidade, de país, e que nós possamos ver essa humanidade, somos chamados a conviver e a nos acolher alegremente um ao outro. Normalmente, às vezes, com essa mentalidade de hoje, parece que o migrante torna-se um inimigo, porque vem tirar o emprego do outro, vem para atrapalhar a vida do outro, vem com outras ideias. Nós somos capazes de acolher e aceitar o diferente, outra língua, outros costumes, e tantas outras questões, e quantas zombarias se fazem com relação a isso. Creio que devemos pensar bem sobre isso, que ainda não temos essa consciência de que temos sim um país, somos responsáveis de levar adiante o nosso país, temos a nossa identidade nacional mais aberta, como os braços do Redentor, a acolher as pessoas, já que nós temos uma experiência no nosso país, grande parte são de imigrantes. Aliás, todos vieram de fora, Depois dos primeiros homens que apareceram na África, que migraram para o mundo inteiro, para todo o globo terrestre, todos foi graças às migrações que apareceram várias situações humanas pelo mundo afora. E nos últimos tempos também, os migrantes de vários países e nacionalidades do mundo inteiro. Ou seja, nós somos chamados a estarmos juntos e convivermos como irmãos que vivem no mesmo país, com a mesma responsabilidade, com a mesma missão, e mesmo convivem, respeitando-se um ao outro, e convivendo na fraternidade. As questões ideológicas muitas vezes levam a ódios, rancores, mortes, tantas questões, porque realmente fazem opção pela violência. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a conviver como irmãos e irmãs. Esse Dia Nacional do Migrante, façamos eco ao que iremos celebrar depois, enquanto igreja, no Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Nesse final de semana, caríssimos amigos e irmãos, também nós estamos chegando ao final do mês de junho, mês dos Santos Juninos. São Pedro e São Paulo tem a data do dia 29 de junho. E em muitos lugares do mundo, inclusive em Roma também, esse é o dia de São Pedro e São Paulo. Porém, no Brasil, essa solenidade é transferida para o domingo seguinte. Portanto, São Pedro e São Paulo, que seria no dia 29 no Brasil, passar a ser celebrada no próximo domingo. Nós falaremos sobre isso na próxima semana. Mas lembro para nós justamente que muitas paróquias, muitas comunidades, dioceses, celebram no mesmo dia 29, dia de São Pedro e São Paulo, ou dia de São Pedro também, no caso de muitas dioceses e paróquias que têm realmente o orágo de São Pedro. Portanto, um mês bastante rico de tantos acontecimentos e que nós queremos essa palavra de Deus nos ilumine cada vez mais. Nesse 12º domingo tempo comum, meus irmãos e irmãs, lembrando que domingo passado Jesus enviava os seus discípulos para evangelizar, seus 12 apóstolos, E na leitura de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 26 e seguintes, ele vai falar para ninguém ter medo, não tenha medo daquelas perseguições diante do anúncio. Não tenhais medo dos homens,
pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo e levar a alma e o corpo no inferno. E não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais que os pardais. E aí, justamente como ele envia os seus discípulos para proclamar o Evangelho, querigma as pessoas, então, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. É a palavra, meus irmãos e irmãs, para o evangelizador ou para os evangelizadores, que temos que anunciar, faz parte da nossa gênese católica, cristã, de testemunhar Jesus Cristo. Mas nós sabemos que isso não é simples, não é fácil. Por razões várias, mas no fundo sabemos que tem todo o que está por baixo disso tudo, os cristãos sempre foram perseguidos, mortos, proibidos de falar de Jesus Cristo, desde o começo, ali na Judéia, mas depois também no Império Romano, depois mais tarde em tantas outras regiões do mundo, seja através de atitudes violentas, matando os cristãos, seja através de atitudes ideológicas, tentando silenciar os cristãos com prisões, com leis, com tantas ameaças para que não falem em quem acreditam. Hoje também acontece muito disso, até mesmo de pregar o Evangelho, aquilo que as coisas são, né, que não vai de acordo com a mentalidade do mundo, dos meios de comunicação, que tentam pregar alguns aspectos, pontificar sobre algumas ideias, e aqueles que falam do Evangelho acabam sendo condenados, alguns lugares à morte, outros lugares à prisão, temos aqui na América Latina sinal bem claro disso, outros lugares para silenciar, né, que os meios de comunicação tentam silenciar aqueles que falam do Evangelho. Então, Jesus deixa bem claro, ou seja, não ter medo de falar do Evangelho, anunciar uma boa notícia para todos. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que é a notícia que deve salvar, deve libertar a todos. De um lado, é saber acolher a todos, acolher, também escutar a todos. Do outro lado, que nós acolhemos a todos, não podemos deixar de falar daquilo que nós cremos, em como nós cremos, e que não vai a nenhuma condenação, mas anunciar realmente quais são as razões de crer e quais são as consequências de quem crê. E Jesus vai repetir várias vezes, não tenham medo. É incrível que nós, meus irmãos e irmãs, passados tantos séculos, possamos ver como é atual essa palavra. Não ter medo de falar do Evangelho. Não ter medo de proclamar a boa notícia às pessoas. Não ter medo de anunciar Jesus Cristo. Podem tirar a tua vida, mas não podem tirar a tua alma. E tenha certeza que ser conhecido por Deus, teus cabelos da tua cabeça com mais ou menos cabelo, você é conhecido, Deus sabe a cada um de nós como é que nós somos. Mas nós somos chamados a ter essa convicção de que, ao mesmo tempo, somos presença cristã no mundo que faz o bem, passa fazendo o bem. Do outro lado, falar daquilo que realmente é a salvação em Jesus Cristo e suas consequências. Uma palavra muito atual, como sempre é o Evangelho, e que nos convida, meus irmãos e irmãs, a pensar muito dentro das várias circunstâncias que nós vemos. E quem está por dentro das notícias, das várias ameaças aqui e acolá, sabe muito bem que isso está pelo mundo todo. Alguns lugares mais cruentos, outros lugares mais visíveis, mais explícitos, outros lugares mais implícitos, mas os cristãos sempre são perseguidos. E tanto João Paulo II, como também Bento XVI, como também Papa Francisco, têm falado que os mártires de hoje, os que são mortos por causa do Evangelho, supera e muito aos primeiros mártires da Igreja. Na época dos impérios, dos imperadores romanos, que proibiam e levavam os cristãos para o circo, para poder
colocar medo nos cristãos, matando-os de uma forma ou de outra, ou com os leões, ou de outra forma, ou então queimando-os na cruz pela cidade. Hoje tem muitos mais mártires do que naqueles primeiros tempos. É incrível pensar onde chega essa intolerância com os cristãos, e que não é muito falado, não é muito colocado. Mas de falar que não se fala da intolerância cristã, do arrombamento das nossas igrejas, da pichação das igrejas e também da falta de liberdade de proclamar o Evangelho, justamente tudo justificado e muito orquestrado, como se nós estivéssemos errado ao falar da verdade do Evangelho. Portanto, a palavra de hoje nos leva a pensar sobre essa coragem de anunciar a verdade, sabendo acolher a todos, sabendo proclamar a palavra de Deus que salve todas as pessoas e conduza cada vez mais a vida. Ora, meus irmãos e irmãs, na leitura de Jeremias, nós vemos que tem uma outra confissão de Jeremias, que também pede a misericórdia. Eu vi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo ao redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos amigos observavam minhas falhas e nós poderíamos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem êxito, descobrirão de vergonha eterna infâmia que nunca se apaga. Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te que faças vir a sua vingança sobre eles. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos homens. E aí está, caríssimos amigos e irmãos, já em Jeremias, aparece justamente a súplica de Jeremias, pedindo a misericórdia e pedindo a proteção do Senhor, devido à ameaça que fazem contra ele. Ele deixou seduzir pelo Senhor e depois reclamou, agora estão me ameaçando. E ele se coloca na oração, pedindo a misericórdia e a proteção do Senhor, dizendo que estão me perseguindo. Então, essa questão de perseguição, daquele que fala a verdade da Escritura, da Palavra de Deus, sempre vamos encontrar no Antigo e no Novo Testamento, e de modo especial em Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, meus irmãos, nós somos chamados a anunciar aquele que pagou pelos nossos pecados, Então não temos como não anunciá-lo. O pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, E aí fala que, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para os que não pecaram como Adão. Depois, no entanto, a transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de bom superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou abundante sobre todos. Portanto, somos chamados a anunciar que a morte venceu o pecado muitas vezes, mas que a morte foi vencida por Jesus Cristo. E Cristo, ele é vencedor da morte. E nós somos chamados a anunciar, se a morte entrou por um só homem, a salvação entrou em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nesse nosso tempo. Anunciar a vida, a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, meus irmãos e irmãs, e mesmo que nos custe muitas vezes a difamação, a perseguição, que tem muitas formas e muitas maneiras de fazê-lo em relação às pessoas e também à instituição. Por isso, sejamos firmes no Senhor e, claro, uma vez preparados para anunciar o Evangelho, sejamos preparados também para nunca desanimar diante das perseguições e dificuldades. Seja a nossa oração, meus irmãos e irmãs, como o Salmo 68, resposta da leitura de hoje. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa que sofri tantos insultos, e meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos da minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo desolador e abrasador. Por isso elevo para vós a minha oração, este tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Põe os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá,
se procurais o Senhor continuamente, pois o vosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Meus irmãos e irmãs, celebremos e participemos com alegria desse 12º domingo tempo comum, já encerrando esse mês de junho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.